Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nessa aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Lembrando que na aula anterior nós começamos a estudar sobre clima, né? Vimos a diferença de tempo atmosférico e de clima também, e estudamos os elementos que interferem na temperatura. A temperatura, lembrando, faz parte do clima, é um elemento climático. Então, vamos resolver as atividades para dar continuidade ao conteúdo. O número 1 está falando o seguinte: quais são as camadas da atmosfera? Explica a troposfera, a estratosfera e a ionosfera. A troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a ionosfera e a exosfera são as camadas da atmosfera. Lembrando que a atmosfera é toda a camada de ar que envolve a Terra. A troposfera, a camada onde vivemos, onde contém o ar que respiramos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Estratosfera, a camada onde se encontra a camada de ozônio que filtra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol, né? Que são aqueles raios danosos à nossa saúde. A ionosfera reflete muitas ondas eletromagnéticas, devolvendo-as para a superfície, o que permite o funcionamento de rádios, de TVs, dentre outros equipamentos. Número 2. Diferencie tempo atmosférico de clima. O tempo refere-se às características momentâneas, né? Se está quente, se está frio, se está chovendo, se está nublado, se o tempo está fechado. Já o clima é o conjunto deste tempo atmosférico, gente, ao longo dos anos. Como nós vimos, né, para se definir um tipo climático, é preciso fazer a análise desse conjunto de tempos atmosféricos por pelo menos 30 anos. Número 3. Quais fatores influem na temperatura? A latitude, a altitude, maritimidade e continentalidade. Explique o que é o efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, é o fenômeno pelo qual mantém a temperatura da média da Terra, mantém a temperatura em equilíbrio, né? Mesmo durante o dia ou durante a noite. É uma estufa, é como se fosse uma estufa mesmo, sabe? Para manter aquecida, para manter a temperatura. Número 5. Como é obtida a média térmica diária, média térmica mensal? Bom, na média térmica diária somam-se as temperaturas registradas a cada hora e depois divide-se este total pelo número de horas, no caso 24. A média térmica mensal, em um mês de 30 dias, somamos as 30 médias diárias e dividimos o resultado por 30. O que é a amplitude térmica e como pode ser obtida? A amplitude térmica ela é a diferença entre a máxima e a mínima. Por exemplo, se em um dia a temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima foi de 24 graus, a amplitude térmica será de 12 graus, a diferença de 24 para 12, tá bem? A diferença entre a maior e a menor temperatura registradas em certo período. Essa amplitude térmica ela pode ser diária, pode ser mensal ou pode ser também anual. Número 7. De que maneira a latitude influencia na temperatura? Quando a gente pensa na latitude, nós temos que imediatamente pensar no formato esférico da Terra, né? E na forma como a Terra recebe calor. Então, a latitude interfere na temperatura do ar por causa do formato esférico da Terra, porque os raios solares atingem a superfície terrestre em diferentes inclinações. Como nós já vimos na região equatorial, a região que recebe calor, recebe luz solar durante o ano todo, é a região mais quente do planeta, né? Diferente das demais regiões. Então, à medida que se afasta da linha do Equador em direção ao Polo Norte ou em direção ao Polo Sul, a latitude ela vai aumentando e a temperatura ela tende a diminuir, porque a luz solar, também a incidência de luz solar, vai diminuindo. Número 8. Explique a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade, o próprio nome diz mar, são regiões que recebem a influência de grandes massas de ar. Esses locais apresentam ar mais úmido,
em que a amplitude térmica é menor, ou seja, a variação entre a mínima e a máxima é menor. Por que que isso acontece? A água, gente, ela demora mais para aquecer, mas também demora mais para liberar calor. Diferente do continente, que é a continentalidade, que refere-se a uma área distante do mar. A amplitude térmica é maior, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima também é maior. O continente, diferente da água, né, as porções de terra se aquecem mais rápido, mas também libera este calor mais rápido. Bom, finalizamos a nossa correção então, sexto ano. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Vamos estudar nessa aula sobre a pressão atmosférica. Lembrando que, assim como a temperatura, a pressão atmosférica é um atributo climático, é um elemento climático, né? Quando a gente fala sobre pressão atmosférica, nós temos que lembrar que a atmosfera ela exerce uma força sobre a superfície e sobre tudo aquilo que existe nela, incluindo nossos corpos. Isso chama-se pressão atmosférica. Essa pressão ela não é igual em todos os lugares, tá bem, gente? Ela vai variar em regiões de menor altitude, em regiões mais próximas a nível do mar. Essa pressão atmosférica ela é maior. Por que que isso acontece? Porque a concentração de ar também é maior. Em regiões de altitudes mais elevadas, a pressão atmosférica é menor, porque o ar ele está mais separado, né? Ele não está tão concentrado nas regiões de maior altitude. E é por isso também que nas regiões de maior altitude a temperatura é menor, porque há menor absorção de calor. Como a pressão é o peso do ar, quanto mais ar houver, maior será a pressão. Então, quanto mais próximo ao nível do mar, mais ar tem, então maior é a pressão atmosférica. Como que a gente pode sentir essa diferença de pressão atmosférica? Quem já viajou de avião sabe perfeitamente como que é essa diferença de pressão atmosférica. Tem inclusive falando aqui um exemplo no livro de vocês. Eu vou grifar aqui. Em uma viagem de avião, é possível perceber os efeitos da diminuição da pressão atmosférica. Os passageiros podem sentir dor, ter sensação de entupimento ou ainda notar um zumbido nas orelhas internas. Após o pouso em terra firme, esses sintomas se dissipam, ou seja, a pressão atmosférica, a pressão do ouvido volta a manter equilíbrio com a pressão atmosférica, com a pressão externa. O mesmo acontece com os alpinistas que escalam montanhas bastante elevadas. Eles sofrem não apenas o efeito do ar mais rarefeito, mas também da menor pressão atmosférica. O ar rarefeito, pessoal, é o ar pouco denso, com baixa concentração de oxigênio. Então, quando a gente fala ar rarefeito, tem poucas moléculas de ar, tem pouca concentração de oxigênio, então a respiração ela se torna mais dificultosa. Isso acontece também, pessoal, quando jogadores de futebol que estão acostumados, né, a uma determinada pressão do ar, pressão atmosférica, eles vão jogar em locais mais elevados. Por exemplo, La Paz, Bolívia, que fica a 3.600 metros de altitude. Eles sentem os efeitos do ar, porque o ar ele é mais rarefeito, a concentração de ar ela é menor. O ar é rarefeito, calcula-se que em La Paz há 36% menos oxigênio em comparação com uma cidade litorânea. E a menor pressão do ar faz com que a bola enfrente menos resistência e preserve sua velocidade por mais tempo. Então, os jogadores têm que correr mais também, né? Para medir a pressão do ar de determinada área, é utilizado o barômetro, né? O barômetro é um aparelho, é um instrumento utilizado para medir a pressão do ar. Os valores são registrados em milibares. Nas regiões temperadas, a pressão atmosférica ela é média. Então, nas médias latitudes, nós temos uma pressão média da atmosfera. Diferente do que acontece nas regiões tropicais, de baixas latitudes,
e nas regiões de altas latitudes. Em regiões, então, como nos Estados Unidos ou Europa, situado no nível de mar, é cerca de 1.000 milibares, né? Essa pressão atmosférica. Então, é a pressão considerada média. Essa pressão abaixo de 1.000 milibares é considerada baixa e acima é considerada alta. Essa pressão também, gente, ela pode ser verificada nas regiões polares. A temperatura do ar também influi na pressão atmosférica. Quando está quente, o ar ele se dilata e pesa menos, então ele exerce uma pressão menor. Como assim ele se dilata? As moléculas no ar elas ficam mais agitadas, então elas tendem a se separar. Então, a pressão atmosférica ela é menor. Quando está frio, gente, acontece o contrário. As moléculas de ar elas se contraem, então o ar ele fica mais denso, parecendo que está ficando mais pesado, né? Então ele exerce uma pressão maior. Por isso que nas regiões polares formam-se as zonas de alta pressão atmosférica. E nas regiões tropicais formam-se as zonas de baixa pressão atmosférica. Para entender melhor a questão da pressão atmosférica, analisem este bloco de diagrama aqui comigo. Observem aqui, região mais próxima ao nível do mar, regiões de baixas altitudes. Observem a grande concentração de moléculas de ar. Então, a pressão aqui ela é maior. Já à medida que vai subindo a montanha, a altitude ela vai aumentando e as moléculas de ar elas vão se tornando mais esparçadas, né, mais separadas. A quantidade de concentração dessas moléculas vai diminuindo. Então a pressão aqui ela é menor. Por isso o ar ele é rarefeito, né? Então tem a menor presença também de oxigênio. O vento, a pressão atmosférica é a principal responsável pela existência dos ventos, essa diferença de pressão, né? Maior pressão, menor pressão. O ar, então, gente, ele se desloca das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Geralmente a gente costuma ver na televisão, quando vai dar a previsão do tempo, a gente costuma ver falando que uma zona de alta pressão está parada em determinado local, por isso que não chove, por isso que está seco, porque essa alta pressão ela é expulsora de ventos, então não entra ventos com umidade, por isso que não chove e por isso que a temperatura se mantém, por isso que o tempo se mantém seco. Esta troca de ar, pessoal, de alta pressão para baixa pressão, conforme está explicando aqui no livro de vocês, pode se assemelhar a uma troca entre dois recipientes interligados que contenham água. Observem aqui, o líquido é deslocado do recipiente mais cheio para o mais vazio. Da mesma forma acontece com alta e baixa pressão. O vento sai da alta pressão em direção à baixa pressão. Só que aqui existe uma diferença. Uma vez que a água se nivela nos dois recipientes, ou seja, atinja o mesmo nível em ambos, o movimento de transferência de água acaba, o que não acontece no caso dos ventos. Não há esse nivelamento, mesma quantidade de vento nos locais. Então, no caso dos ventos, nunca há um nivelamento das pressões atmosféricas dos diferentes locais ou regiões da superfície terrestre. Uma área ela é sempre mais quente e a outra é sempre mais fria, né? E claro que isso a gente tem que levar em consideração o movimento de rotação da Terra e o eixo de inclinação. Não só a rotação, mas também o movimento de translação, que em determinados momentos do ano a Terra recebe mais luz solar, em determinados momentos do ano a Terra recebe menos luz solar. Então, o que eu acabei de falar para vocês, como a Terra está em constante movimento, produzindo a sucessão dos dias e das noites, bem como as estações do ano, as temperaturas dos diversos lugares também estão em alteração permanente.
Por isso, sempre há diferença de pressão. Então, essa pressão, como nós vimos, a pressão atmosférica é a diferença, né, em relação ao ar mais quente e o ar mais frio. Sendo que a pressão atmosférica acontece a troca de ventos de regiões frias para regiões quentes, ou seja, em regiões mais frias, a pressão atmosférica ela é maior, em regiões mais quentes, a pressão atmosférica ela é menor, ela é mais baixa. Os instrumentos utilizados para a medição dos ventos são o anemômetro, que mede a velocidade, e a biruta, que indica a direção do vento. Então, o anemômetro mede a velocidade e a biruta a direção. Observem aqui. Nesta imagem, anemômetro com biruta na parte de cima. Nessa imagem aqui também, gente, nós acabou que não analisamos ela, tá falando aqui sobre a força dos ventos, que é utilizado desde os tempos mais remotos pela humanidade, tá? São usados para navegação, para produzir energia também. A umidade do ar também, pessoal, é um outro elemento climático, tá bem? A umidade do ar corresponde à quantidade de vapor de água presente na atmosfera, embora tenha uma grande capacidade para conter água, essa capacidade ela é limitada. Quando esse limite ele é atingido, gente, nós dizemos que a umidade relativa do ar é de 100%, é o ponto de saturação, é quando chove, é quando ocorrem as precipitações. Agora, quando essa umidade do ar ela está abaixo de 100%, é porque não há um ponto de saturação. Comumente a gente escuta falar também em jornais, né, falando que a umidade relativa do ar está baixa, ou seja, que o tempo, ele fala assim, o tempo está seco, né, tem pouco vapor de água presente na atmosfera. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nível de umidade do ar considerado ideal para o organismo humano é entre 40% e 70%. Acima de 70%, o ar está quase saturado de umidade, que pode ocasionar mal-estar, e abaixo de 40%, o ar é considerado seco, também pode fazer mal, né? Crises de asma, infecções por vírus ou bactérias. Como nós vimos, as precipitações elas vão acontecer de acordo com a presença do vapor d'água na atmosfera. A água, ao se evaporar dos oceanos, rios e lagos, sobe à atmosfera. Quando encontra temperaturas mais baixas, condensa-se, isto é, volta ao estado líquido, chove, né? As gotículas de água são mais leves do que o ar. Então, elas permanecem na atmosfera, formando as nuvens, né? Quando elas estão mais altas, formam as nuvens. Quando estão mais baixas, formam os nevoeiros e as neblinas. Quando estão mais próximas da superfície. As precipitações atmosféricas. As precipitações são fenômenos por meio dos quais a nebulosidade atmosférica se transforma em queda de água sobre a superfície terrestre na forma de chuva, neve ou granizo, ou seja, é quando ocorre a chuva, tá bem, gente? Vamos lembrar lá do ciclo hidrológico. A evaporação, evapotranspiração, condensação e a precipitação. A chuva é a precipitação líquida em forma de gotas de água que cai das nuvens. O aparelho que mede, o instrumento que mede a quantidade de chuva, gente, é o pluviômetro. Ele pode coletar a quantidade de água que cai em determinado local e mede essa quantidade de água em milímetros. A neve. A neve é a precipitação sólida em forma de minúsculos cristais de gelo que se desprendem das nuvens quando a temperatura cai abaixo do ponto de congelamento da água, ou seja, com temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. A neve ela é diferente do granizo, tá bem, gente? A neve ela é mais leve. Geralmente a neve ela costuma acontecer em regiões de elevadas altitudes ou também nas zonas polares. O granizo geralmente ele costuma acontecer em regiões
tropicais. O granizo ele ocorre em um tipo de nuvem principal, que são chamadas de cumulonimbus. São nuvens extensas. Também conhecida como chuva de pedra, a precipitação do granizo ela ocorre na forma sólida e geralmente durante temporais. O que acontece? Quando a nuvem ela se forma pelo vapor de água que se acumula, pessoal, e essa nuvem ela atinge temperaturas extremamente baixas, formam-se grandes pedras de gelo no interior desta nuvem. E a pressão que está circulando dentro desta nuvem não consegue segurar essas pedras de gelo que se tornam pesadas e caem em forma de chuva. Elas vão perdendo, né, corpo à medida que elas vão descendo pela atmosfera. Então, nos climas tropicais, a ocorrência do granizo é mais frequente no início da estação chuvosa. Então, granizo não é a mesma coisa que neve, ocorre em nuvens específicas, que são as cumulonimbus, e geralmente em regiões tropicais. O orvalho é a condensação do vapor de água atmosférico sobre a superfície terrestre. Acontece quando as gotas de água se condensam sobre o solo durante as madrugadas frias, ou seja, essas gotas de água elas nem chegam a subir para as camadas mais elevadas da atmosfera. A geada é a solidificação do orvalho. A geada ao amanhecer, quando o sol abre, né, aquece a superfície pela manhã e esses minúsculos cristais de gelo eles acabam derretendo. Bom, sexto ano, vou finalizar por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, tá bem, a este conteúdo. Vamos conhecer e entender o que são as massas de ar, quais são as características dessas massas de ar e vamos conhecer também os tipos climáticos. Tem algumas atividades para fazer na página 188 e 190 e também essas 4 perguntas complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.